Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício do canal Investidor Master. Eu vou tentar nesse vídeo explicar para vocês o que são fundos imobiliários, tá? De uma forma que as pessoas iniciantes saibam como funciona, ter uma ideia do que são os fundos imobiliários. Então vamos lá. O que são fundos imobiliários? Os fundos imobiliários também são conhecidos como FIs, né, que a gente sempre vê falar essa sigla, significa Fundos de Investimento Imobiliário. É um investimento onde investidores reúnem dinheiro para aplicar no setor imobiliário. Então, reunido, os investidores reúnem um capital, né? Esse capital, eles compram imóveis, constroem imóveis, investem no setor imobiliário. Ou pode ser do tipo também de papel, onde são comprados dívidas, títulos, né, de imobiliários, e com esses títulos, conforme eles vão recebendo pagamento dessas dívidas, dos juros, esses valores são divididos, pagos entre os cotistas, como dividendos. Então vamos ver mais. Quais são os tipos de fundos imobiliários? Tá? Os fundos imobiliários podem ser de vários tipos, né? Então temos os fundos de tijolo. Já como o nome diz, são fundos que compram e constroem imóveis para venda e aluguel. Então, os fundos de tijolo, ele tem imóveis mesmo, né? Só que em vez de você precisar juntar dinheiro para comprar um imóvel, um apartamento, um galpão logístico, um shopping, esse você compra uma cota do fundo, né? Que você vai receber um valor proporcional ao aluguel desses imóveis, certo? Então, esse é o tipo de fundo de tijolo. Existe um outro tipo de fundo que são chamados fundos de papel. Os fundos de papel, eles são fundos que compram títulos do setor imobiliário e ganham com o juro cobrado. Então, o que acontece? Nesse caso, fundo de papel, não existem imóveis físicos, tá? Na verdade, são dívidas. O fundo imobiliário de papel, ele compra títulos que são chamados CRIs, que são Certificados Recebíveis Imobiliários, né? Que são empréstimos que são feitos para construtoras, imóveis, né? E esses empréstimos são o fundo, ele recebe juros, né? Então, às vezes, são atrelados ao CDI e mais uma porcentagem, outros já são atrelados ao IPCA, que é a inflação, certo? Então, esses títulos aí, todo mês os devedores do fundo pagam esses juros. E daí esses juros que é o rendimento do fundo que é distribuído entre os cotistas. Beleza? Outro tipo de fundo são os fundos híbridos. O nome, como o nome diz, né, fundo híbrido, por quê? Porque são fundos que ele contém, são fundos de papel e de tijolo ao mesmo tempo. Então são chamados fundos híbridos. E fundos de fundos são fundos que investem em outros fundos, né? Nesse caso, os fundos de fundos, como por exemplo o Kizu 11, são fundos que ele compram cotas de outros fundos, né? Então, são fundos que ele tem de tijolos, tem vários setores, tem fundos de papel, né? Tem fundos híbridos, tá? Então, se você quiser investir num fundo de fundos, na verdade você vai estar investindo já em vários fundos, sem se preocupar, né? Ele já procura selecionar vários fundos, vários segmentos. Como que os fundos imobiliários pagam? Então, como que é feito esse pagamento? De onde eles tiram? Por lei, tá? Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos rendimentos que eles recebem aos cotistas, tá? Esse rendimento ele é obrigado a ser pago semestralmente, mas a maioria dos fundos pagam todos os meses.
ok? Mas por lei eles podem até ser semestrais. Fundos de tijolos. Eles pagam rendimento, tá? Obtido pelo aluguel e venda de seus imóveis. Então, é assim que os fundos de tijolos conseguem o capital que eles pagam de rendimento, de dividendo, tá? O que gera a renda para esses fundos é os aluguéis, né? Que eles têm esses imóveis, tem shoppings, tem prédios de apartamentos, tem galpões logísticos que são alugados e o valor desses aluguéis, né, são convertidos em cotas pagos para os investidores. E às vezes também quando tem vendas, que eles vendam um imóvel e tem lucro, aí eles também fazem distribuem essa renda, certo? Já nos fundos de papel, eles vão pagar o rendimento obtido pelos juros que eles recebem pagos dos títulos das dívidas. O que são cotas, né? A gente escuta falar, ó, comprei 10 cotas. Então, quando você entra no seu banco, aí na sua corretora, que você vai comprar cotas do fundo, tá? Então, essas cotas, o que que são? É o patrimônio total que o fundo possui, tá? Ele é dividido em frações, que são as cotas. E são elas que nós compramos na bolsa, tá? Elas são negociadas pela Bolsa de Valor, a B3, né? Então, o fundo ele tem um patrimônio total, que é aquele patrimônio que ele ajuntou de investidores para criar o fundo, certo? Então, vamos supor, um patrimônio de 1 milhão. E aí ele distribui esse, ele cria aí 100 mil cotas, tá? Ele vai criar cotas e essas cotas se o fundo é base de 10, eles vão ser cotas no valor aproximado de R$ 10, por exemplo, e essas cotas que são negociadas na bolsa. Então você pode comprar a cota. Então, a partir de R$ 10 que você investe, você já vai ter uma cota do fundo e vai receber o dividendo que ela paga todo mês. O que são dividendos? Certo? Todo mundo que investe em fundo imobiliário, tá? Vai receber dividendos. O que são esses dividendos? Os dividendos são os rendimentos que todo mês, tá? Os fundos pagam aos cotistas. É uma espécie de aluguel, tá? Como nós podemos falar aluguel, se forem fundos de tijolo. Então, por que que a gente investe em fundo imobiliário? Porque o fundo imobiliário é uma forma, se você, com pouco dinheiro, você já receber um aluguel, semelhante a um aluguel de um imóvel, tá? Então, você compra uma cota de R$ 10 e você, no mês seguinte, tá? Eles sempre são pagos. Você compra a cota no mês e no outro mês seguinte é que vai ser pago esse dividendo, tá? Dependendo da data que você comprou. Você vai receber um valor de dividendo, tá? Então, os dividendos são em torno de entre 0,5% a 1% do valor da cota, tá? Então, se você fosse alugar um imóvel mesmo, você ia precisar, vamos supor, um imóvel de R$ 100.000, tá? É difícil você comprar um imóvel de 100 mil e conseguir alugar, né? Geralmente aqui na minha cidade, um imóvel mais barato custa R$ 200.000, né? E um aluguel de R$ 200.000 é um imóvel aí você vai conseguir um aluguel de R$ 1.000, tá? Um imóvel de R$ 200.000. Então vai representar aí 0,5%. Então qual a vantagem do fundo imobiliário? Que você tendo qualquer valor a partir de R$ 10 você compra uma cota, né? E vai receber esse dividendo proporcional de 0,5% a 1%, cada um paga um valor, né? Então você tem que analisar para ver se é vantajoso ou não. Mas nesse caso, então geralmente eu tenho fundos que estão pagando em torno de 0,9 a 1%, né? Então um fundo de R$ 10 está pagando 10 centavos por cota. Então se eu tiver aí R$ 100.000, eu vou receber R$ 1.000,
de dividendos. O que no caso, se eu fosse investir no imóvel, eu não conseguiria comprar um imóvel de 100 mil reais, né? Então, se eu tiver no fundo imobiliário 200 mil reais investidos, eu recebo em torno de 2 mil reais de dividendos mensais. E se eu fosse ter um imóvel de 200 mil, eu ia receber 1.000 reais de aluguel. Então, essa é a vantagem do fundo imobiliário, certo? O que é ticker? A gente sempre ouve falar ticker, ticker. Ticker é o nome, essa sigla, né, que o fundo recebe para ser negociado na bolsa, né? Então, sempre que você for comprar o fundo, uma cota aí na sua corretora, você vai ter que pôr o ticker, tá? É tipo uma sigla, é uma abreviatura do código que representa esse fundo, para você procurar lá na sua corretora. Então, por exemplo, se você quer comprar esse Maxi Renda, é o MXRF11, né? Então, essa é a sigla que para você encontrar esse fundo, tá? Sempre as siglas os tickers do fundo imobiliário, eles são 4 letras maiúsculas seguidas do número 11, beleza? Se fosse ações, seria com final 4, final 3. Agora, o fundo imobiliário, ele é final 11. Então, são 4 letras seguidas do número 11. Esse é o ticker. Quais os riscos e obrigações? Isso é muito importante, tá? Quando, você precisa estar ciente disso para investir em fundo imobiliário, tá? Os fundos imobiliários são renda variável. Então, o seu preço pode subir ou descer de acordo com o mercado, certo? Então, podemos ter lucro ou prejuízo. Tá? Você pode ganhar ou você pode perder dinheiro. Então, se você for investir em FIs, tá? Como é renda variável, invista um, uma renda que você tenha, tá? Uma parte do seu capital aí que não seja, você não dependa dele para sobreviver, tá? Você deixa a sua reserva de emergência e uma parte do seu capital que você pode arriscar, né? Ganhar mais ou ter prejuízo, esse aí você pode investir em fundos imobiliários, porque vai depender do mercado, é como uma ação, tá? Ele depende da oferta e da procura, tá? Então ele pode subir, um mês ele sobe, outro mês ele desce, tá? Se acontece alguma coisa, vamos supor, que nem agora tivemos esses problemas lá no sul, tá? De alagamentos. Então, se você tem um imóvel lá, tá? Plantações, tem os fundos, os fiagros, que são fundos que investem na agricultura, né? Então, ele tem plantações lá no sul, então ele vai ter prejuízo. Às vezes as fazendas lá que são devedoras desse fundo, elas podem ter prejuízo, não conseguem pagar as dívidas durante esses meses. Então, o rendimento vai cair, tá? Então, ele pode, com isso, descer o valor, tá? Com esse problema do sul, tem muitos fiagros que são daquela região que atualmente, eles caíram valor, perderam valor, né? Eles estão sendo negociados mais baixo, né? Então, você precisa contar com isso. E se você ter capacidade de esperar, né? Que nem se ele agora caiu, não vou vender. Eu vou esperar ele passar essa crise, ele se recuperar novamente, né? E valorizar para mim ter lucro, né? Geralmente os fundos imobiliários, tá? Nós temos eles para acumular cotas para receber os rendimentos como se fosse uma espécie de aposentadoria, né? Então, quanto mais cotas você tem, tá? Você vai recebendo mais aluguel dele, mais dividendos, né? E eles não são muito usados, né, para ter como investimentos para você comprar, esperar ele subir e vender. Você pode até ter esse ganho de capital, só que ele não varia muito, tá? Eles estão variando aí, que eu tenho acompanhado em um ano,
né, em torno de mais ou menos 10%. A maior perda que eu tive foi em torno de 10% no valor de uma cota, os fundos que caíram mais. E outros já subiram quase 10%, se valorizaram, entendeu? Ele não varia tanto que tem uma ação de empresa, mas ele tem essa variação, então você tem que estar ciente com isso, ok? Bom, as obrigações, isso é muito importante. Ó. Então, quando nós vendemos, tá? Quando você vende a sua cota com lucro, se você teve lucro na venda da cota, você é obrigado a pagar 20% de imposto de renda, já no mês seguinte à venda, tá? Não é no fim do ano, no outro ano, quando você faz a declaração, não. É no mês seguinte, se você vendeu a cota agora nesse mês de maio, tá? Mês que vem, em junho, você vai pagar o imposto de renda referente a esse lucro que você teve nesse mês, certo? Você vai ter que emitir a DARF, procurar seu contador para ele te explicar, emitir a DARF e você pagar. Se você não pagar, tá? Você vai depois mais tarde, se você for declarar, quando você for pagar, você vai pagar com juros e correção monetária, tá? Então é muito importante isso. Você saber isso, tá? Você está ciente que se você compra a cota, tá? Se você fica com ela, tudo bem. Mas no momento que você vender as cotas, se você teve lucro, você vai ter que pagar 20% de imposto de renda sobre esse lucro, tá? Se você não teve lucro, você não vai pagar nada. Ou se teve prejuízo, também você não vai pagar, tá? Até se você teve prejuízo, você vai anotar toda a sua negociação que você faz a cada compra e venda. Para esse prejuízo, você pode abater, tá? Se você antes teve um prejuízo no mês e depois no mês seguinte você teve lucro, aí você pode abater esse prejuízo que você teve para calcular o imposto de renda que vai ser pago quando você tiver lucro, ok? Então fique ciente disso. Dividendos. Atualmente, os dividendos são isentos de imposto de renda, desde que o cotista tenha menos de 10% das cotas do fundo, né? Então, a maioria das pessoas, nós que somos pequenos investidores, né, dificilmente nós vamos ter mais de 10% das cotas. Mas, se até 10% das cotas do fundo, tá, são isentos de imposto de renda. O governo está tentando tributar isso daí, mas por enquanto não aprovou nenhuma lei cobrando imposto de renda sobre os dividendos. Então essa é a vantagem dos dividendos, que atualmente eles são isentos de imposto de renda, né? Então se você vai reinvestir na caixinha do Nubank, num CDI aí, você paga imposto de renda e IOF. Já os dividendos que você recebe todo mês das suas cotas, ele é isento de qualquer imposto. Ele não paga imposto de renda nem IOF, tá? Você vai ter que declarar, né, na declaração anual do imposto de renda, só que esses dividendos vão ser rendimentos isentos e não tributáveis, ok? Quanto custa uma cota? Então, geralmente, existem fundos, tá? Em torno de R$ 100, base 100, que custam de R$ 100 até R$ 400, tá? A cota. E tem os fundos chamados fundos de base 10, né? Que daí eles foram divididos, essas cotas de 100 foram divididas em cotas menores, de base 10, custam cerca de R$ 10. Tem cotas até de R$ 7, tá? Então, a partir de R$ 7, R$ 10 você já consegue investir, beleza? Então, esses foram o que eu tentei explicar, né, de uma maneira mais acessível, o que são os fundos imobiliários, tá ok? Já peço a você, se gostou do vídeo, se inscrever no canal, dar seu like, tá? Compartilhar e comente aí, tá? Se você tem as dúvidas que você tiver, tá bom? É muito importante para nós, para o canal, comentar, tá? Que daí o YouTube recomenda,
para outras pessoas, ok? Isso aí, dê sugestões também de assuntos que você gostaria de ver nos vídeos, beleza? Obrigado e até mais.